Quem está feliz com Jesus diz amém. Oh, glória! Jesus é bom. O tempo todo o tempo. Glória a Deus. Irmãos, vamos iniciar. Nós vamos falar um pouco da lição de número 4. Eu serei bem rápido e... A 3, não, desculpa. A 3. Serei bem rápido. É um resumo. Só para nós lembrar um pouco do que foi, o que era para ser passado, por causa da Páscoa, da feriados, muitas pessoas estavam viajando, não deu para nós passar essa lição de número 3. Todos que estão com a revista aí, abra na lição de número 3. Vou ler aqui o tema textual, quer dizer, e veio todos os homens, o que é seu coração moveu, todo aquele cujo espírito voluntariamente estimulou, trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, para todo o serviço, para vestidos os santos. Está lá em Êxodo 35, versículo 21. Então nós iremos falar, queridos, sobre a participação com consciência e alegria da manutenção ao serviço do Senhor. É bem notório que a obra do Senhor, ela necessita desta mão de obra. Ela necessita que os membros, eles sejam voluntários para ajudar na obra do Senhor. Aqui em 1 Crônica, no versículo 1 Crônica 19, versículo 1, vai dizer: Ainda que a minha própria vontade para a casa do meu Deus é ouro, prata, particular, que tenho demais ou dou para a casa do meu Deus foram todo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Traz 1000 talentos de ouro e de ofim e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa. Ouro para vasos de ouro, prata para os pratas, e para todas as obras das mãos dos edifícios, que pois está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor. Nós vemos que quando o povo ajudava na obra de Deus, na construção das tendas e a construção do templo, era uma doação voluntária. Nós vamos ver aqui que chegou uma época que o povo, ele se oferecia tanto ao Senhor, que precisou do sacerdote chegar até Moisés e pediu Moisés que falasse o povo para parar de trazer oferta, que a oferta ela estava sendo muita e já tinha alcançado o objetivo, que era a construção daquele templo ali, ou daquela tenda a qual o Senhor tinha ordenado, né, para o povo de Deus. Aqui na tradução vai dizer: nesta lição, baseia no registro bíblico, veremos que o povo de Deus é chamado a servi-los com alegria e fidelidade, também na manutenção dos locais do culto, com a contribuição financeira, trabalho, visando continuidade das atividades de oração, adoração, anúncio da palavra de Deus. Ou seja, o povo naquela época, eles contribuíam com financeiro e também com a mão de obra para o crescimento da obra de Deus, né? Aqui em Tiago 4, versículo de número 8, alguém procura para nós rapidamente? Quem está com a Bíblia? Tiago 4, versículo 8. Outro procura lá Êxodo 25, versículo 8. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, do Antigo Testamento, lá no início. E Tiago 4:8, achou? Pode ler. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vos, de duplo ânimo, purifiquei o coração. Amém? Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Quando nós fazemos algo de coração, a próxima a Deus, nós recebemos. Porque, queridos, não adianta nós fazer qualquer coisa se não for com o coração purificado diante de Deus, for com o coração puro
diante de Deus. Êxodo 25, versículo 8. Alguém achou? Macho, pode ler. Lá atrás, lá. Amém? Repete. Passa lá para ela que nós podemos entender. E me farão um santuário e habitarei no meio dele. Amém? Limparão o santuário e habitarei no meio deles. Sempre foi um propósito de Deus, de estar onde? No meio do povo. Sempre foi a propósito de Deus, ele está no nosso meio, ele está presente em nossas vidas. Desde o início, Deus ele queria estar no meio do povo, ele queria estar participando com o povo. E por isso ele dá ordem à construção do tabernáculos, né? E a palavra do Senhor vai dizer que ali o Senhor traziam, né, ali o Senhor falava com os profetas, falava com os homens de Deus. O dia fogo estava e a nuvem cobria o tabernáculo durante o dia, e o fogo estava sobre a noite, e a glória do Senhor enchia toda a congregação. Então o Senhor estava com o povo dia e noite, e a glória do Senhor enchia a congregação. Nós vemos aqui no primeiro ponto, que vai dizer, aonde a glória de Deus se manifesta. Aonde a glória do Senhor é se manifestado? No tabernáculo. A glória do Senhor era se manifestado no templo, através do servo, do sacerdote, que o Senhor lhe tinha separado. Nós vemos que lá no início, a glória do Senhor, ela apareceu a Moisés, né? E aqui vai dizer, aonde a glória se manifesta? Antes do tabernáculo, segundo Moisés, se encontrava com o Senhor na tenda da congregação, que era armada fora do arraial. Antes de ter os tabernáculos, havia uma tenda. Moisés levantava uma tenda, e essa tenda era afastada do arraial. É onde Moisés ia para falar com Deus, é onde Deus se manifestava com Moisés para trazer o recado, para trazer a sua ordenança ao povo e também para abençoar o povo. Nós vemos lá em Êxodo 33, versículo 7 a 11, quando Moisés se encontrava em tendas, né? Tinha uma tenda que ali era a tenda congregacional, podemos colocar assim, é como se fosse uma igreja, mas o povo não tinha um lugar fixo, porque eles viviam peregrinando na terra. Então eles levavam onde eles desmontavam as suas tendas e levavam onde eles paravam, acampavam. A primeira coisa que eles levantavam era a tenda do Senhor, para depois levantar o acampamento de Israel. Era onde eles tinham certeza que Deus operava, né? Não é diferente nos nossos dias de hoje. Nós não temos tenda, mas temos a congregação. É por isso que nós não podemos deixar de congregar. É por isso que nós não podemos deixar de estar na casa do Senhor, buscando ao Senhor, né? Nós vemos aqui, o tabernáculo foi erguido em plano deserto para ser um local onde o povo desfrutava da comunhão com Deus, né? Onde o povo afrutava, ou seja, reunia para ter uma comunhão com Deus e desejava viver entre eles. Deus desejava viver, era a vontade de Deus que ele pudesse viver entre o povo de Deus, né? Se manifestou de modo supremo naquele lugar. Deus nos criou para a sua glória. Lá em Isaías 43, versículo 7, vai que Deus fez o homem, é para a sua glória, é para a glória dele, né? Por isso ele nos criou, por isso ele nos fez, e por isso ele tem prazer de estar no meio daquilo que ele fez, daquele que ele criou, que são os seres humanos. O tabernáculo passou a ser símbolo da sua presença entre o povo. Era um símbolo que Deus estava ali, né? Era um símbolo, ou seja, uma certeza. Nós vemos que todo o povo, eles tinham que ver algo para quê? Para crer, né? Nós vemos que no Egito, lá eles tinham os animais, eles tinham os deuses que ele adorava. É tanto que quando o povo sai do Egito, e Moisés demora no Monte Siná, e 40 noites, a Bíblia vai dizer 40 dias, 40 noites, Moisés ali falando com Deus, o povo disse, Moisés morreu, Moisés sumiu, vamos fazer um Deus para nós. E eles criam um bezerro de ouro. Todavia, o homem, ele precisa ter algo para acreditar que Deus ali está presente. E
qual é o símbolo que nós temos hoje? Né? Nós vamos ver mais na frente, é o que? É o Cordeiro de Deus, que se fez carne e se habitam em nosso meio. Juntamente que ele disse, eu vou para o Pai, mas voltarei, mandarei o Consolador, que estará convosco. O Espírito Santo, Deus, Espírito Santo está conosco. Né? Diante daquele esplendor, os israelitas ofertavam com alegria, ofertando até mais do que é necessário para a construção do templo. Olha só, eles ofertavam de bom grato a construção do templo. Quando o Senhor ordenou para fazer a construção do templo, está lá em Êxodo 36, versículos 5 a 7, né, eles faziam de bom grato. Eles ofertavam com alegria para o crescimento do tabernáculo, para o crescimento da obra de Deus. Está lá em Êxodo 36, versículo 5, 7. A oferta voluntária. O que é a oferta voluntária, Carlinhos? O que é a oferta? De livre, como é que é? Vontade. Para você, o que é a oferta voluntária? De coração. E essa era uma oferta que o povo fazia. Não precisava Moisés ficar insistindo. Ei, traz aí a oferta, nós precisamos disso. Não, o povo se alegrou de saber que a presença de Deus estava no meio deles. Sabe qual é? Eu fico imaginando assim, o povo tinha alegria, falando, não, vamos fazer aqui a casa de Deus, porque Deus já está no nosso meio. É a presença de Deus. Né? E nós sabemos que Deus está onde hoje? Na congregação. Essa casa é chamada casa de oração. É lugar que nós tiramos para ter a comunhão um com os outros e com Deus. Não tem como eu dizer que eu tenho comunhão com o irmão Billy, é Billy mesmo, né? Irmão Billy, se eu não conviver com ele. Como eu posso dizer, não, eu tenho comunhão com o Billy, mas é lá na casa dele ou na minha. Que comunhão é essa? Aí tem pessoas que dizem assim, não, eu tenho comunhão com Deus, não precisa ir na igreja. É o tal do desengrejado hoje. Tem que ter cuidado com isso. E é o que está afastando as pessoas de Deus. Aí as pessoas, o inimigo colocou na mente dele, no coração deles, que não, Deus está aqui, eu posso, mas Deus, ele constituiu um lugar onde nós possamos ter liberdade. É onde você pode chegar aqui, ó, despreocupada, que você pode gritar, chorar, pular. É a casa do Pai. Hoje eu fui na casa do meu pai, né? Estava lá fazendo, eu fui direto na cozinha, fui lá mexer nas panelas, né? Comi, porque a casa do meu pai eu tenho liberdade. Você tem a liberdade na casa do Pai. Então, assim, Deus ele está presente e a nossa adoração, a nossa oferta, ela tem que ser voluntária. Ela não tem que ser forçada. Porque tem pessoas que elas se sentem obrigadas a ajudar. Você não é obrigado a fazer nada para Deus. Mas quando você faz voluntariamente, Deus te abençoa. Né? É quando você faz sem esperar nada em troca. Então Deus ele vai te abençoar também. Né? A fé cristã aplica a obediência a quem? A Deus. 1 Samuel 15, versículo 22. Alguém procura para nós? Marcos 12, versículo 30. E outro, Êxodo 25, do 1 ao 2. 1 Samuel 5, versículo 22. Marcos 12, versículo 30 e Êxodo 25, de 1 ao 2. Alguém tiver achado, pode... O 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Está vendo aí? Qual é o prazer do Senhor? É o sacrifício ou a obediência? Hoje as pessoas estão fazendo mais sacrifício do que obedecer. Tem pessoas que, para ele é um sacrifício vir à igreja, é um sacrifício ajudar a obra de Deus. Ele acha que ali, não, Deus ele quer obediência. Você tem que fazer por obediência a Deus, por ser grato a Deus, por ser grato pelo respirar, por ser grato por ter levantado de manhã, por ser grato por que Deus tem feito na sua vida. Como disse lá em Samuel,
a dependência de Deus deve estar diretamente relacionado no amor. É o amor que você tem por Deus, por Ele, em vez de que amar a Deus, obedecer os seus mandamentos. Amar a Deus é obedecer. Quem achou lá Marcos 12, 30? Amará, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a alma. Também não amará a Deus do teu coração. Toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E este é o primeiro mandamento. Esse é um dos primeiros mandamentos. Não adianta eu querer sacrificar. Não adianta eu querer fazer apenas se eu não tiver o amor. O amor primeiro a Deus. O que eu tenho que fazer não é porque o pastor está pedindo, não é porque está agindo, é porque eu amo a Deus. Eu vou fazer por amor, né, por alegria. O israelita obedecia à ordenança de Deus para Moisés, para a construção do tabernáculo, participando daquela grande projeto com oferta voluntária. Êxodo 25, 1, 2. Alguém achou? Pode ler. Êxodo 25, do 1 e 2. Fala aos. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alcançada de todo homem, cujo coração se move voluntariamente dele, tomareis a minha oferta alcançada. Amém? Olha só, diz é o povo que traz. E lá em Êxodo 36, do versículo 2 ao 7, se você for ler, porque nós estamos adiantando um pouco, mas lá vai dizer que o povo trouxe, que Moisés teve que chamar a atenção. O sacerdote chegou a Moisés e falou para o povo que já chega. Já imaginou que maravilha que maravilha foi? O povo trouxe com tanta alegria que Moisés disse: chega, já deu, já é suficiente para que nós suprimos as necessidades da construção do templo, né? Oferta voluntária, como nós vimos aqui, alegria em contribuir. O povo contribuía com alegria, né? Está lá em Êxodo 33, versículo 3, a qual nós lemos. E Êxodo 36, do 5 ao 6. O povo contribuía com alegria, né? Hoje, se falar de oferta na casa, na igreja, todo mundo fecha a cara. Hoje é um peso falar oferta e dízimo. Hoje é pesado falar, porque nós temos que entender que não é obrigado. Nós temos que entender que é um modo de nós ser grato a Deus daquilo que Deus nos deu. Porque quando eu faço por amor, não precisa. Eu vendo a necessidade da igreja por si próprio, eu vou atender aquela necessidade. Isso é amor, né? Não precisa eu pedir. É igual tem pessoas que dizem: não, mas eu amo fulano, mas está vendo passar na dificuldade, passar por luta, mas não tem coragem de ajudar. Que amor é este? Não é verdade? Então nós temos não somente falar, mas nós também temos que agir, né? Tomar atitudes. É isso que Deus ele requer. A restauração do templo, para nós ganhar tempo. A restauração do templo, alguém procura lá em 2 Crônicas 7, 11 e 2 Crônicas 34, versículo 8 ao 12. 2 Crônicas 7, 11. O tabernáculo estava entre o povo de Deus durante toda a caminhada pelo deserto. Anos mais tarde foi substituída pelo majestoso templo realizado pelo rei Davi, edificando por seu filho Salomão. 2 Crônicas 7, versículo 11. Amém? Com o passar do tempo, a construção foi se deteriorando e alguns reis de Judá, para conservar a verdadeira adoração, exaltam o povo a ofertar para a restauração do templo. Nós vemos também em 2 Crônicas 34, do 8 ao 12. 2 Crônicas 7, 11, alguém achou?
Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão atentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Amém? Olha só, tudo que ele colocou no seu coração, ele fez. Por quê? Com o tempo, ela foi acabando, foi acontecendo algumas coisas, e precisa de ter manutenção na casa do Senhor. E quem vai fazer essas manutenção na casa do Senhor? Como disse o pastor Jonas, pega o dedão de profeta aí e aponta aí, ó. É nós. É nós que temos que cuidar da casa de Deus. Né? Porque nós vamos ver aqui mais na frente, se der tempo, que qual o objetivo da casa de Deus? Quem não quer, olha que beleza. Quem lembra como era antes aqui? Aquele banco duro, né? Sentava, a pessoa ficava desconfortada, a coluna começava a doer com 10 minutos. Hoje nós temos um banco confortado para receber os visitantes, para receber até mesmo nós que congregamos. Isso é fruto das nossas ofertas e dízimo, que nós ofertamos por amor e não por obrigação. Né? A restauração do templo é necessário. Aqui nós fazemos algumas reformas. E quem faz? Somos nós. O povo de Israel eles tinha essa preocupação de cuidar do templo do Senhor. Né? Aí tem pessoas que dizem, não, mas o templo é minha pessoa. Mas sim, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas foi dado um templo, uma congregação para nós se reunir e ter uma comunhão a mais com Deus. Amém? Não está atendendo até aí? Uma pergunta? Eu estou correndo aqui porque eu tenho que passar para o professor Bill dar a lição dele. Amém? Vamos aqui mais na frente. Olha só o que diz aqui. Ezequiel fez a importante reforma no culto e a adoração a Deus. Isso provoca um grande avivamento entre israelitas. Segundo Crônica 29, versículo 20 a 36. Quando ele fez uma renova no templo, o povo se alegrou. E com a renovação do templo, o povo começou a ir adorar a Deus. Houve-se um grande reavivamento. Né? Isso é real, isso é notório. Quando alguém chega na igreja e vê placa apagada, mato no quintal, o povo olha assim e diz, isso aqui já está abandonado. Ninguém visita, ninguém vai. Mas começam ali capina, pinta a igreja, de repente os visitantes começam a vir, adorar e glorificar a Deus. E o povo vindo adorar a Deus, é notório que vem um reavivamento entre os crentes. Mas é necessário que o templo esteja em perfeita condição para a adoração a Deus. Né? Restauração do templo no dia de Josias. Olha só, foram homens que restauraram o templo da casa do Senhor. Ele chegou ali, estava todo destruído, e ele fez uma reforma. Lá em 2 Crônica 34, versículo 1 e 7, vai dizer, o rei determinou que os israelitas buscassem ao Senhor todo o coração, para que fosse purificado dos pecados, nos quais Judá havia mergulhado, assim restaurar o genuíno culto ao Senhor. Se nós não tivermos renovado, buscado o Senhor, renovação, porque se nós mesmos estivermos desanimados, imagina o templo da casa de Deus. Se nós não cuidamos de nós mesmos, não tem como nós cuidar da casa do Senhor. É necessário que nós buscamos o reavivamento em nossas vidas espiritual. Você pode ver que, todavia, antes do Senhor falar com o profeta, a primeira coisa que ele fazia era consertar o altar. Deus não falava com o altar desconcertado. Hoje você chega no lugar, o povo não liga para o templo. Imagine a vida deles como eles estão. Né? Aqui vai falar que conforme a casa de adoração, são como nós vivemos. Se nós vivemos de qualquer maneira, a casa vai estar de qualquer maneira. E para Deus tem que ser o melhor, tem que fazer o melhor para Deus. Não é verdade? A restauração do templo no dia de Josias, né? Para isso, Josias ordenou que todo o dinheiro arrecadado fosse usado para reparo da casa do Senhor. Foi uma ordenança de Josias. Que a primeira coisa que fazia o quê? Reparasse, arrumasse a casa do Senhor. Então nós temos que ter essa preocupação. Como é que está a casa de Deus? Hoje nós pensamos, não, mas é só o pastor que cuida. Será que é só o pastor que tem que cuidar disso aí? Muitas das vezes nós chegamos, nós vemos, precisa disso. Nós temos que fazer por amor. É isso que é demonstrar o amor. É o que Josias fez. Olha, as ofertas arrecadadas desse mês
vai ser para reconstrução. E o povo ajudava. O povo serviam a Deus. É um modo de servir a Deus, de ser grato a Deus, né? Através daqueles que não tinham dinheiro, eles ajudavam com o quê? Com a mão de obra, não era assim? Lá no livro de Oséias vai falar isso aí. E houve sim uma transformação. E no último dia, no dia da celebração, a glória de Deus derramava naquele lugar. A glória de Deus caía naquele lugar. Chegando o povo de lá fora, sentia a presença de Deus. Mas é necessário que o templo esteja restaurado para que Deus possa habitar. Deus não habita em templo destruído, em templo bagunçado. Serve para a nossa vida espiritual também. Como está a nossa vida espiritual diante de Deus, né? Como está a nossa vida perante o Senhor? Cuidado com a casa de Deus. Deus nos abençoa com bens para desfrutarmos o melhor da terra. Está lá em Isaías 1, versículo 9. Deus nos abençoa com os bens materiais para que nós também possamos abençoar a obra de Deus e também o nosso próximo. Eu estava estudando esses dias, imaginando toda vez que nós oramos ao prol do próximo, nós recebemos. Quando nós oramos em prol de nós mesmos, demora mais a bênção chegar. Você lembra de Ana? Quando Ana estava ali, eu quero, não estava, mas quando ele fez, ela falou, Senhor, se tu me der, eu vou levar na tua casa. Ana recebeu. No momento que nós lembramos do nosso próximo, lembramos da casa do Senhor, as bênçãos vêm dobradas. Quando nós lembramos de fazer por alguém, igual eu estava vendo um vídeo de um pastor, ele dizendo que nós temos uma mania de querer consagrar a Deus. E esquecemos que tudo que Deus, que Jesus consagra, Ele reparte. Ele reparte. Quando levaram 5 pães e 3 peixes para Jesus, o que Ele fez? Orou, multiplicou e repartiu. Então, se nós levamos para Deus, Ele vai abençoar. Para você, repartir com o próximo. E muitas das vezes nós endurecemos o coração. Aí as bênçãos do Senhor param de jorrar em nossos corações. É por isso que muitas pessoas não recebem mais de Deus. Porque aonde jorra, cessou. Ele mesmo tampa. Né? Mas quando nós passamos a abençoar com alegria, Deus ele nos recompensa também com alegria. O chamado de Deus. Muitos irmãos compreendem que o templo é um espaço de quê? De oração. Celebração, portanto, precisamos cuidado para favorecer as reuniões daqueles que buscam exercer sua fé em Cristo. Nós temos que cuidar da casa do Senhor para aqueles que querem realmente exercer a tua fé. É aqui que aumenta a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. E aonde ouvimos a palavra do Senhor? Aqui. Olha que semana abençoada, que mês abençoado que nós temos na campanha. Cada palavra, uma mais abençoada do que a outra. Quem não aumentou a sua fé com aquelas palavras? Não é verdade? Então nós devemos cuidar disso. É dever meu e você cuidar da casa do Senhor. É dever de nós cuidar do templo do Senhor. É esse que nós fomos chamados para isso. Para cuidar não só por causa nós participamos, mas por aqueles que irão vir e aumento da fé deles, né? Que buscam o Senhor. O aumento da fé cristã. Está lá em Atos 2, versículo 24. Lá vai dizer que quando o povo se reuniam para aumento de fé de muitos, a reforma na congregação são importantes para oferecer aos frequentadores conforto e segurança. Já imaginou? Chega um visitante aqui, vê o esteia caindo, a pessoa vai ficar com medo. Oxe, eu não vou ficar aqui não, vai que a esteia cai por cima de mim. Eles vão embora. Mas você chega num lugar, olha lá, está precisando de arrumar. Chega num lugar, ninguém quer sentar ali embaixo. Nós temos que, a preocupação tem que ser nossa. Isso aí. É o templo do Senhor, é a casa do Senhor. Então é nós que temos que arrumar. Igual eu cheguei na casa do meu pai lá, estava olhando, eu falei, pai, ó, tem que arrumar isso aqui. Ele falou, meu filho, mas eu já arrumei demais, agora é vez de quem? Eu falei, é vez nossa, né, que somos filhos, tem que cuidar dos nossos velhinhos, né? Deus, ele cuida de nós todos os dias, será que nós não podemos cuidar da casa do Senhor? Deus cuida de nós todos os momentos, né? E nós temos que cuidar da casa do Senhor. Os prédios devem ser mantidos em excelente estado e conservação. Isso aqui está falando do templo. É dever meu e você manter em estado de conservação. Né? Que mais embaixo vai dizer, por isso o Senhor vos convocam a abrir o coração, nos libertar das avarezas e do egoísmo. Alguém procura Marcos
Marcos 12, 41 ao 44, vai dizer sobre isso. O Senhor nos chama a nos libertar. Tem pessoas que parece que tem um bicho dentro do bolso que não tira a mão, não oferta em nada, não abençoa ninguém em nada. Né? E aqui vai dizer, devemos honrar a Deus com nossos bens. Nós devemos honrar a Deus. Quando você honra a Deus, né, com nossos bens, nós estamos honrando o Senhor. Alguém procura também Provérbios 3, versículo 9 e 10. Nós devemos honrar a Deus. O reino de Deus é trabalhado por princípios, instruído pelo Senhor, dele aos que honra e honrareis. 1 Samuel, versículo 2, capítulo 2, versículo 30. Parte B vai dizer que a obra do Senhor também é feita por amor, por aqueles que honram a obra de Deus. Marcos, pode ler. Marcos. Estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. 44. É o 44? Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valia 5 reis, e chamando os seus discípulos, disseram-lhe, em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais que todos que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositavam o que lhe sobrejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha e tudo o seu sustento. Amém? Os irmãos entenderam aí? O Senhor chega na casa do Senhor, ele fica observando o povo ofertar. Aí tinha pessoas que ele ofertava muito, era muito, eles tinham condição, eles davam o que eles tinham, que sobravam. Mas chegou uma viúva que tinha poucas moedas, e ela colocou tudo o que tinha. Ou seja, não é quantidade, é qualidade. Não é quantidade, é o que você dá por amor. O que você faz por amor à obra de Deus, Deus recebe. Eu posso chegar aqui, ó, e trazer o que eu for, não, vou levar lá para a casa de Deus, lá, está sobrando. Deus, ele conhece, né, não só a oferta, ele conhece o ofertante, ele conhece o meu e o teu coração. O homem, ele vê o que está aqui, ó, diante dos nossos olhos, mas Deus, ele vê além disso. É por isso que eu estava olhando aquele jovem, eu estava meditando esse dia naquele jovem rico. Ele pensou que seria salvo. Bom, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Se olhar para ele, desconhece o mandamento? Ele desconhece. Honrará teu pai e a tua mãe, faço desde a minha mocidade. Aí Jesus olhou assim, tu conhece, né? Tu faz, né? Falta uma coisa. Porque diante dos olhos natural, o homem estava salvo. Aí Jesus disse, pega tudo o que tu tens e vende aos pobres e me siga. Aí aquele homem começou a sair, achou a cabeça, saiu. Um dos discípulos disse, Senhor, dura esta palavra, se ninguém vai ser salvo. Jesus disse, para vocês é difícil, mas para Deus nada é impossível. Não era porque ele tinha que pegar tudo o que ele tinha, mas Deus queria ver quem estava em prioridade na sua vida. Não adianta nós estar aqui, ó, na igreja, quarta, quinta, às vezes no olho do pastor, nos olhos da liderança. Não, o irmão, ele é uma bênção, é um profeta de Deus, mas o coração dele está longe de Deus. Quantas pessoas na internet que você vê assim pregando, você fala, é um homem de Deus. Aquele ali tem uma palavra eloquente, mas como está a vida dele, o coração dele perante Deus? Então, tudo isso, Deus, ele olha o coração. Ele não olha a aparência, ele não olha aquilo que você faz, mas aquilo que você faz por amor, com sinceridade. Mesmo que você tem pouco, mas é com sinceridade, é com amor. Quando fazer, faça por amor. Tudo que fizer, fazei para a glória do Senhor, né? Alguém achou aí, de Provérbios 3, 9 e 10? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os teus lares. Amém? Honra ao Senhor. Tu tem honrado a Deus? Será que nós temos honrado a Deus? Ou será que nós temos fazido por fazer, por obrigação, por rotina? Porque hoje virou rotina vir à igreja. Hoje virou modinha ser crente. Todo mundo quer ser crente, mas ninguém quer honrar a Deus verdadeiramente. Porque dentro da casa, aqui dentro é fácil. Alguém olhar para mim e dizer, o pastor Vitor, ele é um homem de Deus. Mas lá em casa, lá na rua, lá no meu trabalho,
Esse dia eu fiquei triste com um rapaz que trabalha comigo, ele disse assim, pastor Vitor, é por isso, por causa de algo que aconteceu, ele disse, é por isso que eu não quero participar, eu não estou, ele ainda falou assim, eu não estou dizendo que eu não quero fazer parte de Jesus, eu não quero fazer parte da instituição evangélica por causa disso, porque pessoas que escandalizam, dentro da igreja é santo, mas lá fora escandalizam o nome do Senhor, lá fora estão fazendo tudo errado. Honrar o Senhor é aqui, é em casa, é no trabalho, é onde nós estiver. Nós temos que ser sinceros e honrar o Senhor. Ainda que perdemos tudo, mas a nossa honra, fidelidade, princípio não pode ser disturbado. Não. Nós temos que honrar a Deus, né? Nós temos que honrar ao Senhor, como disse aí lá em Provérbios, honrar a Deus, buscar a Deus. Para evitar problemas, estrutura, é recomendável que o templo possua uma manutenção periódica, feito por profissionais de qualidade. Nessa disposição em oferta por causa da específica demonstração gratidão ao Pai Celestial, por todas as bênçãos que temos recebido, lá em Efésios 1, versículo 3. Nós temos que ofertar por gratidão, não é por obrigação. Nós temos que trazermos na casa do tesouro, é por gratidão a Deus, não por obrigação, não por rotina, ou porque aprendemos, mas porque nós somos gratos a Deus pelo que Ele fez nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro oferta, a verdadeira ajuda ao Senhor. Para terminar, já passei 15 minutos do irmão Billy, né? Para terminar, alguém procura para mim lá em 2 Crônicas 31, versículo 10. Contribui financeiramente para a manutenção do templo, participar de uma semeadura em boa terra, na certeza de que o Senhor Deus é fiel, poderoso para continuar suprindo todas as nossas necessidades. Olha só o que diz a palavra aqui, olha só, presta atenção. Contribuir financeiramente para a manutenção dos templos, participar de uma semeadura de boa terra. Quando você traz ao Senhor, você está semeando. Quando você oferta, você está semeando, você está plantando. Não é verdade? Na certeza de que o Senhor Deus é fiel. Deus é fiel, Ele não deve ninguém. Se você oferta, semeia na casa do Senhor, você vai colher. Poderoso para continuar suprindo todas as nossas necessidades. É Deus que supre as nossas necessidades. Deus que começa a lavar sua oferta, desde que começa a levar sua oferta ao templo, o povo passou a ter abundância de alimentos. Está vendo aí? Alguém achou 2 Crônica 31, versículo 10? Amém. E o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer todas essas ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer, e tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado o seu povo, e por isso temos comida até demais. Está vendo aí? Quando você oferta na casa do Senhor, Deus cuida da tua casa, Deus cuida do teu lar, Deus cuida da tua família. Né? Quando você faz de coração, e quando você está fiel ao Senhor, não é de qualquer maneira não. É por isso que Deus não recebeu a oferta de Caim, porque ele fez de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, estou levando isso que é importância. Vou na igreja porque... Não, você tem que vir com o coração aberto, de receber, de entregar, de adorar, de ofertar o seu melhor para Deus. Quando nós vamos sair de casa, você vai colocar roupa, você tem que colocar: Senhor, estou colocando essa roupa aqui, para te adorar. Senhor, estou me arrumando aqui, é para o Senhor, é para chegar na tua casa e te adorar. Nós temos que parar com essa disputa de quem veste melhor, de quem usa melhor na igreja, quem canta melhor. Não, a adoração tem que ser para Deus. Para Deus. E quando nós fazemos para Deus, Deus abençoa. Nós somos prova disso. Quando nós abrimos a mão para o Senhor, nosso celeiro, a nossa casa, ela é próspera. A vizinha hoje falou isso para mim. Eu estava lendo lá e ela chegou lá, pediu para entrar. Eu falei: pode entrar. Eu estava lá na área lá que eu gosto de estudar, com a minha garrafinha lá de café, né? Que a Leandro já foi lá, viu, petifuzinho, né? E eu estou lá hoje, passei o dia todo, desde ontem que eu estou preparando o sermão. E ela chegou e falou assim: irmão Vitor, pode lhe fazer uma pergunta? Eu falei: posso. Ele disse: eu estou vendo que já tem o quê? Quase 2 meses que você não trabalha. Ela falou: de jeito. E como é que vocês estão tendo tudo? Se toda hora vocês estão saindo de carro, gasolina cara, eu olhei para ela de aquele sorriso e falei: é Deus. É Deus. Ela foi lá no Ceará, no Passo da Frente, lá e perguntou bem assim: quanto que é que o irmãozinho deve aqui?
Aí falou, ó, graças a Deus, nada. É porque eu falei para ele, eu cheguei e falei, ó, que as meninas precisavam, menina, pode chegar aí, pode liberar, depois eu pago. Não vai lá. Tem crédito livre lá no mercadinho da frente. Mas vai lá, não devo um centavo. Porque é Deus que cuida. Quando a gente faz a obra do Senhor com amor, Deus cuida. Deus zela. É no mínimas coisas. Né? É nas mínimas coisas. O dinheiro que... Ele me falou, mas sua diária é R$150. Eu vejo que tu fica um mês. Eu falei, é Deus que faz isso. Ele multiplica. Entendeu? E não tem faltado nada, graças a Deus. O povo chega lá em casa, a mesa é farta. É farta, graças a Deus por isso. Porque nós fazemos por amor. Quando fazemos por amor, meu querido, Deus cuida, Deus zela. Conclusão. Bom, Billy, me perdoa, já passei ali 20 minutos. Cristão evidencia sua lealdade quanto serve a Deus, todos coração, inclusive com os bens, abençoando a casa do Senhor com alegria. Olha só, um verdadeiro cristão, ele serve ao Senhor, tanto com seus bens, ele serve ao Senhor com a sua adoração e abençoando a casa do Senhor. Abençoa, abra a tua mão, abençoa a casa de Deus. E ele diz, trazei e fazei prova de mim, saberás que eu sou Deus. Abre as janelas do céu, ele não abre só a porta, ele abre as janelas, as portas, ele abre tudo para te abençoar. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Irmão Billy, eu retorno.